Há uma frase que nenhuma federação nacional de futebol deveria alguma vez ter de dizer sobre um mundial. E, no entanto, na sexta-feira passada, o Irão disse-a em voz alta: "Somos a equipa mais oprimida deste torneio." Não foi um adepto frustrado a desabafar nas redes sociais. Não foi um comentador desportivo à procura de um título provocador. Essas palavras vieram de Amir Galenoei, o selecionador do Irão, ao descrever a experiência da sua equipa no Mundial de 2026, em termos que nenhum treinador de qualquer torneio anterior alguma vez teve de usar. E nos dias que se seguiram, a Federação Iraniana fez algo que quase nunca acontece a meio de um Mundial. Apresentou uma queixa formal contra a própria organização que gere o torneio para o qual os seus jogadores passaram anos a tentar qualificar-se. O que se está a desenrolar neste momento na América do Norte não é apenas uma disputa burocrática sobre logística de viagens. É uma questão fundamental sobre se o maior evento desportivo do planeta está mesmo a cumprir a promessa que faz a cada nação que conquista um lugar nele. E para percebermos como chegamos até aqui, é preciso começar não nos estádios, não nos campos de treino, mas nos gabinetes da governo Trump e na longa e complicada história entre os EUA e o Irão. Quando o Mundial de 2026 foi atribuído à candidatura conjunta dos EUA, do Canadá e do México, em 2018, essa decisão assentava numa pressuposição, a de que um país anfitrião garantiria a todas as equipas participantes condições justas e comparáveis para competir. Isso não é apenas um princípio bonito para comunicados oficiais. Está incorporado no próprio quadro competitivo da FIFA. Cada equipa conquista o seu lugar ao longo de anos de jogos de qualificação, torneios regionais e rondas de play-off. A recompensa por esse trabalho é o direito de competir em terreno equilibrado. Aquilo que o Irão está a viver em junho de 2026 é algo totalmente diferente. Segundo as comunicações oficiais da Federação Iraniana de Futebol, as autoridades norte-americanas impuseram à seleção nacional do Irão uma janela de entrada rigorosa. A equipa tem de chegar aos EUA, no máximo, 24 horas antes do pontapé de saída e tem de abandonar o país no próprio dia em que o jogo termina. 24 hours. Esse é todo o tempo que os jogadores do Irão estão autorizados a passar em solo americano antes de competirem no torneio mais importante da sua modalidade. Agora, compare-se isto com o que todas as outras equipas deste Mundial estão a fazer. A preparação normal para um jogo internacional deste nível, quanto mais para um jogo da fase de grupos de um Mundial, costuma implicar chegar 2 ou 3 dias antes. Essa margem existe por um motivo. Dá aos jogadores tempo para recuperarem de viagens longas. Dá às equipas técnicas tempo para treinarem em relvados locais. Permite a todo o grupo adaptar-se aos fusos horários, aos níveis de umidade, às diferenças de altitude e às condições atmosféricas específicas de cada cidade anfitriã. Esse período de preparação não é um luxo, é um padrão competitivo básico em torno do qual quase todas as federações nacionais de futebol planeiam o seu calendário de torneio. O Irão não tem acesso a esse padrão. Por causa da proibição de viagem imposta pelo governo Trump, que colocou o Irão entre um grupo de países sujeitos a suspensões rigorosas de vistos, a Federação Iraniana decidiu instalar toda a sua operação mundialista não nos EUA, mas no México, outro dos países co-anfitriões. Vale a pena pensar por um momento no que isto significa na prática. O Irão disputa os seus jogos da fase de grupos em Los Angeles e Seattle, duas grandes cidades americanas com tudo aquilo que se espera de uma sede de mundial de primeiro nível. Mas a equipa não fica alojada em lado nenhum perto dessas cidades. Jogadores, equipa técnica, pessoal médico e estrutura de apoio vivem e treinam no México, atravessam uma fronteira internacional sempre que precisam de disputar um jogo e, em muitos casos, regressam imediatamente após o apito final. Não há situação comparável em nenhum outro ponto deste torneio. Nenhuma outra nação qualificada opera com este tipo de deslocação transfronteiriça. Todas as outras equipas podem instalar a sua base perto da cidade onde jogam, manter um ritmo de treino consistente e preparar-se precisamente da forma que o futebol internacional de elite sempre considerou necessária. O Irão está a funcionar sob um conjunto de regras totalmente diferente, não por causa de algo relacionado com futebol, mas por causa da relação diplomática e política mais ampla entre Teherão e Washington. E essa relação, já tensa há décadas,
ganhou uma nova aresta quando o presidente Trump autorizou ataques militares contra o Irão em junho de 2025 e formalizou a proibição de viagem que acabaria por moldar este mundial de formas que ninguém antecipou plenamente. A Casa Branca criou aquilo a que chamou uma Task Force FIFA para gerir as dimensões políticas da organização do torneio. Andrew Giuliani, diretor executivo dessa Task Force, confirmou publicamente que o Irão tinha sido informado com bastante antecedência sobre as condições de entrada. A equipa será autorizada a entrar no dia -1 do jogo, ou seja, no dia anterior ao jogo, disse Giuliani à CBS News. A mensagem da Casa Branca foi clara. Estas são as condições, foram comunicadas cedo e não vão mudar. Mas conhecer uma restrição antecipadamente não a torna competitivamente igual. Saber que se vai chegar 24 hours antes do jogo não faz com que essas 24 hours sejam suficientes. O selecionador Galenoe não demorou a ligar essas condições aos resultados. Quando o Irão empatou 2-2 com a Nova Zelândia no jogo inaugural da fase de grupos, em Los Angeles, a 15 de junho, foi direto perante a comunicação social depois da partida. Disse que a perturbação tinha prejudicado o desempenho da sua equipa. Explicou que o plano original previa que o grupo viajasse para a cidade anfitriã 2 dias antes de cada jogo, atingisse aquilo que descreveu como uma condição física e técnica ideal e regressasse à base no México no dia seguinte. Esse plano nunca foi viável sob as restrições impostas. E um treinador que construiu toda a sua filosofia de preparação em torno desse tipo de tempo estruturado antes do jogo, viu a sua equipa disputar o primeiro encontro do Mundial num estado próximo do modo de sobrevivência, apenas a tentar aguentar 90 minutos depois de ter atravessado uma fronteira na noite anterior. A queixa formal da Federação à FIFA, publicada numa declaração cuidadosamente redigida, mas inequívoca, descreveu as restrições de viagem como incompatíveis com o princípio de proporcionar condições iguais a todas as equipas participantes, e alertou que a situação pode afetar negativamente a preparação técnica da equipa para o resto do torneio. A expressão condições iguais tem muito peso nessa declaração. É precisamente a linguagem que a FIFA usa quando fala daquilo que um mundial deve garantir. E o Irão está agora oficialmente registrado como defendendo que essa garantia foi quebrada. Mas a situação do Irão não surgiu isoladamente. É a expressão mais visível e institucionalmente mais significativa de um padrão que já se vinha formando durante semanas antes de o torneio sequer começar. Um padrão que envolve não apenas uma nação, mas vários países, oficiais e adeptos, todos a bater na mesma parede. O caso anterior mais marcante envolveu o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan. Tinha sido escolhido pela FIFA como um de apenas 52 oficiais de jogo para todo o Mundial de 2026, uma nomeação histórica que faria dele o primeiro árbitro somali a arbitrar no torneio. Viajou para o Aeroporto Internacional de Miami com credenciais oficiais da FIFA e um passaporte diplomático. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EIUA recusou-lhe a entrada à porta. A justificação apresentada envolvia aquilo que as autoridades descreveram como preocupações de verificação relacionadas com a sua nacionalidade somali, abrangida pelas restrições de viagem mais amplas da governo Trump. Artan foi colocado num avião de regresso a Istambul. Não chegou a arbitrar um único minuto do torneio. Ian Wright, antigo internacional inglês e comentador de futebol amplamente respeitado, criticou publicamente os EIUA pelo incidente. O mundo do futebol ficou atônito, não apenas com a decisão em si, mas com o fato de as credenciais da FIFA e um passaporte diplomático não terem valido absolutamente nada na fronteira. Gianni Infantino, presidente da FIFA, quando pressionado sobre a crescente controvérsia dos vistos, deu uma resposta que caiu mal em grande parte do mundo do futebol. Reconheceu a situação, mas argumentou essencialmente que a FIFA não tem autoridade sobre a política de imigração de um Estado soberano. Não somos os reis do mundo, disse. Tecnicamente, é verdade. Mas, do ponto de vista de cada equipa e de cada oficial que conquistou o seu lugar neste torneio, é também muito insatisfatório, porque deixa em aberto a pergunta central. Se a FIFA não consegue garantir que todas as nações participantes podem mesmo entrar no país anfitrião, o que é que a FIFA garante exatamente? A situação relativa à atribuição de bilhetes ao Irão acrescentou ainda outra dimensão.
A federação informou que a sua cota oficial de bilhetes, os lugares que tinham sido designados para adeptos iranianos assistirem aos jogos da sua equipa, foi discretamente retirada poucos dias antes do início do torneio. Isso significa que adeptos iranianos que tinham recebido bilhetes legítimos através dos canais oficiais de distribuição da federação ficaram, de repente, com papel sem valor nas mãos. O contexto mais amplo torna isto ainda mais pesado. Os cidadãos iranianos já estavam impedidos de assistir a jogos nos EUA por causa da proibição de viagem. A revogação dos bilhetes apenas selou uma situação que já era quase impossível para adeptos iranianos comuns que tinham sonhado durante anos ver a sua equipa jogar no palco mundial. Cerca de Ninet adeptos marroquinos também terão visto os seus pedidos de visto recusados, apesar de já terem assistido anteriormente a grandes eventos desportivos internacionais, segundo relatos da agência Anadolu. Jornalistas que acompanhavam equipas de vários países sujeitos a restrições descreveram longos interrogatórios em aeroportos norte-americanos. Na primeira semana do torneio, as redes sociais foram inundadas por relatos de adeptos, jornalistas e elementos de apoio de várias nações a enfrentar problemas de entrada, alguns devolvidos por completo, outros retidos durante horas na alfândega, outros a desistirem de assistir a jogos para os quais tinham bilhete. O formato alargado da FIFA para 2026, 48 equipas em vez das tradicionais 32, foi vendido, em parte como uma declaração de inclusão, mais países a competir, mais nações representadas. Um mundial que reflete verdadeiramente o alcance global da modalidade. O caos dos vistos que se desenrola em tempo real tornou essa narrativa cada vez mais vazia. Não se pode afirmar de forma credível que o torneio é mais inclusivo quando uma parte significativa das novas nações participantes está a deparar-se com barreiras estruturais que o formato anterior de 32 equipas, organizado inteiramente dentro das fronteiras de um único país, nunca teve de enfrentar. E esse é um ponto que merece ser ponderado por um momento. Mundiais organizados por vários países são algo novo. A edição de 2026 é apenas a segunda da história a ser acolhida por várias nações, e a primeira a envolver 3 países anfitriões separados. Quando a FIFA e as suas federações membro votaram para alargar o formato e distribuir jogos pelos EUA, Canadá e México, estavam a apostar que a logística transfronteiriça poderia ser gerida de forma eficaz. O que a situação do Irão revela é que essa logística não é apenas complicada, pode ter efeitos ativamente discriminatórios quando um dos países anfitriões tem amplas restrições de viagem dirigidas a países específicos que também se qualificaram para o torneio. Este é território novo. Mundiais anteriores em países com relações diplomáticas complexas geraram certamente tensões. África do Sul, Brasil, Rússia, Catar, todos tiveram críticos e controvérsias. Mas nenhum colocou uma equipa qualificada na posição de ter de atravessar uma fronteira internacional para cada jogo. Nenhum criou um cenário em que uma federação nacional tivesse de montar toda a sua base de operações num país diferente daquele onde os seus jogos eram disputados. A arquitetura do torneio de 2026 tornou este tipo específico de desigualdade não apenas possível, mas talvez inevitável, assim que a lista completa das nações qualificadas ficou definida. Para os jogadores do Irão, o peso acumulado desta situação é difícil de exagerar. Ponhamos o futebol de lado por um momento e pensemos na experiência humana. Estes são atletas que passaram anos a qualificar-se para um mundial, atravessando as rondas de qualificação asiáticas, a pressão dos playoffs regionais, tudo isso com a expectativa de chegar ao torneio final e competir como todos os outros. Em vez disso, atravessam uma fronteira à meio da noite, jogam alguns dos encontros mais pressionantes das suas carreiras e voltam a atravessar a mesma fronteira antes de muitos dos adversários terem sequer terminado a refeição pós-jogo. A carga mental adicional de saber que a preparação foi comprometida por forças totalmente exteriores ao futebol, pela geopolítica, por ordens executivas, por decisões tomadas em Washington que nada têm a ver com a qualidade do primeiro toque ou com os movimentos sem bola, é um fardo que nenhuma outra equipa neste torneio carrega. Os restantes jogos do Irão na fase de grupos incluem um confronto decisivo com a Bélgica
uma das favoritas do torneio e uma equipa recheada de jogadores de nível Liga dos Campeões. As restrições de tempo não mudaram. A base no México não se moveu. Todas as vantagens de preparação que a Bélgica toma por garantidas, a possibilidade de treinar durante dias na cidade do jogo, a possibilidade de assentar numa rotina, continuam fora do alcance do plantel iraniano. Se a queixa formal da federação à FIFA mudará alguma coisa, é verdadeiramente incerto. A FIFA, no momento em que isto é escrito, não emitiu qualquer resposta pública à queixa oficial do Irão. O Departamento de Segurança Interna dos EUA limitou-se a afirmar que as condições foram comunicadas com antecedência, o que, mais uma vez, não é o mesmo que dizer que essas condições são justas. O silêncio da sede da FIFA parece significativo de uma forma muito específica. Sugere que a organização ou não tem uma solução viável para oferecer, ou ainda não quer reconhecer publicamente a dimensão daquilo que este torneio expôs sobre os limites da sua autoridade. Há alguns caminhos realistas a partir daqui, e nenhum deles é particularmente limpo. A FIFA poderia tentar negociar com as autoridades norte-americanas janelas de entrada mais amplas para os restantes jogos do Irão, mas isso exigiria um nível de envolvimento diplomático que vai muito além do âmbito normal de uma organização de futebol, e não há indicação de que a Task Force FIFA da Casa Branca esteja inclinada a oferecer qualquer flexibilidade. A FIFA poderia reconhecer publicamente o desequilíbrio competitivo, concluindo ao mesmo tempo que não tem autoridade para se sobrepor à lei de imigração norte-americana, o que seria honesto, mas significaria também, na prática, aceitar que o torneio que dirige não está a decorrer em termos iguais, ou a situação poderia arrastar-se, sem resolução formal, sem mudança de política, apenas com o Irão a completar a fase de grupos nas mesmas condições que já descreveu como injustas, e com todo o episódio a tornar-se uma nota de rodapé numa conversa mais ampla sobre o que correu mal na abordagem de inclusão do Mundial de 2026. Uma coisa parece certa: esta não será a última grande controvérsia deste torneio. As condições que produziram a situação do Irão, um formato multinacional, uma administração norte-americana com restrições de viagem abrangentes, uma estrutura da FIFA que atribui direitos de organização sem garantias juridicamente vinculativas de acesso igual para todas as nações participantes, não mudaram. Continuarão a produzir atrito, e cada ponto de atrito levanta a mesma pergunta fundamental sobre aquilo que a promessa do Mundial mesmo significa, porque a promessa, tal como sempre foi vendida, é mais ou menos esta: ganha o teu lugar por mérito, e quando lá chegares, competirás em terreno justo. O processo de qualificação é brutal e desigual de 100 formas diferentes. Algumas federações têm muitos mais recursos, infraestruturas e vantagens históricas do que outras, mas o torneio em si deveria ser o grande nivelador. 90 minutos, uma bola, as mesmas regras para todos. Esse é o sonho de que o Mundial sempre se alimentou. O que o Irão está a questionar na sua queixa formal à FIFA é se esse sonho continua operacional, não num sentido filosófico abstrato, mas num sentido muito específico, documentado e com impacto nos jogos. A nossa preparação foi comprometida por condições que nada tinham a ver com futebol. Essas condições não foram aplicadas igualmente a todas as equipas, e o resultado em campo foi afetado por isso. É uma acusação séria. Foi apresentada pelos canais oficiais e merece uma resposta oficial séria. Se a receberá ou não. Se a FIFA demonstrará que consegue mesmo fazer cumprir os princípios que afirma defender quando esses princípios entram em conflito direto com as prioridades políticas do seu país anfitrião mais poderoso, poderá definir a forma como todo este torneio será recordado. Não os golos, não as surpresas, não o que quer que aconteça na final. Mas se a organização no centro do evento desportivo mais visto do mundo provou, sob pressão, que queria mesmo dizer aquilo que dizia sobre justiça, os adeptos que ficaram de fora sabem a resposta que viveram. O árbitro que foi barrado em Miami sabe a sua. Os jogadores iranianos que atravessam a fronteira entre os EUA e o México nas horas anteriores aos jogos mais importantes das suas carreiras sabem a deles. A pergunta agora é se alguém com autoridade real está a ouvir, e se ouvir será suficiente para mudar alguma coisa. O pano de fundo político de tudo isto começa muito antes de a primeira bola ter sido pontapeada em 2026.
Quando Trump assinou uma proibição de viagem dirigida a cidadãos iranianos em junho de 2025, pouco depois de autorizar ataques militares contra o Irão, as implicações para o Mundial foram imediatamente óbvias para qualquer pessoa atenta. O Irão já se tinha qualificado para o torneio, os seus jogadores tinham conquistado o direito de competir. E, no entanto, o poder executivo do país anfitrião estava simultaneamente a tornar juridicamente difícil a presença de iranianos em solo americano. A tensão resultante nunca se resolveria em silêncio, e não se resolveu. Em novembro de 2025, durante a cerimônia oficial do sorteio do Mundial de 2026 realizada em Washington, o Irão decidiu boicotar totalmente o evento. A razão era simples. Vários membros da delegação iraniana tinham visto recusados os vistos de entrada para assistir ao sorteio. A federação tornou pública a sua posição através da IERNA, a agência noticiosa estatal iraniana, afirmando que não participaria numa cerimônia a qual não podia comparecer de forma adequada. Foi o primeiro sinal público de quão diferente seria esta experiência de Mundial para o Irão em comparação com todas as outras nações participantes, e foi um sinal que a FIFA recebeu sem alterar a sua abordagem. O secretário de Estado Marco Rubio tinha afirmado já em abril de 2025 que indivíduos com suspeitas de ligações ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, designado como organização terrorista pelo governo dos EUA, enfrentariam uma recusa automática de visto. O alcance dessa formulação é suficientemente amplo para criar incerteza para quase qualquer pessoa ligada à vida pública iraniana, administradores do futebol, dirigentes da equipa e até alguns elementos da equipa técnica viram-se apanhados nessa incerteza. A estrutura de apoio da federação também não foi poupada. Membros-chave do apoio do Irão viram os seus vistos de entrada totalmente recusados antes do torneio, obrigando a federação a reestruturar a sua equipa operacional sob enorme pressão de última hora. A realidade geopolítica mais ampla é uma realidade que a FIFA nunca enfrentou plenamente em nenhuma das suas comunicações públicas sobre o torneio de 2026. Quando se organiza um mundial num país que tem proibições de viagem ativas dirigidas a várias das nações qualificadas, não se está a organizar um evento desportivo neutro. Está-se a organizar um evento desportivo dentro de um quadro político que inevitavelmente afetará quem pode assistir, quem pode participar plenamente e em que termos. A insistência repetida da FIFA de que não pode ditar políticas de imigração é verdadeira, mas também contorna a questão de saber se a FIFA deveria ter garantido compromissos legais mais firmes de acesso igual antes de atribuir o torneio. Essa pergunta está agora a ser feita em voz alta, e a FIFA não tem uma resposta confortável. O contraste com a forma como outros países anfitriões geriram situações semelhantes é evidente. O Catar, em 2022, gerou enorme controvérsia em torno de questões de direitos humanos, mas os jogadores, equipas técnicas e estruturas de apoio de todas as nações participantes puderam entrar no país. A Rússia, em 2018, estava sujeita a forte pressão geopolítica e a sanções, mas equipas de nações adversárias ainda assim competiram em condições pelo menos funcionalmente comparáveis. A situação de 2026 com o Irão é diferente de uma forma específica e importante. As limitações estruturais à preparação da equipa são rastreáveis a decisões tomadas pelo governo do país anfitrião e estão a produzir um ambiente competitivo desigual que nenhum torneio anterior teve de enfrentar desta forma. Há uma versão desta história em que a FIFA sai com alguma credibilidade intacta. Uma versão em que a organização negocia janelas de entrada alargadas para os últimos jogos do Irão na fase de grupos, reconhece publicamente que a situação ficou aquém dos seus próprios padrões competitivos e se compromete a criar enquadramentos legais mais fortes antes de atribuir futuros torneios multinacionais. Essa versão exige que a FIFA haja, e que haja rapidamente. A fase de grupos não dura muito. A janela do Irão para beneficiar de qualquer solução mede-se em dias, não em semanas.